Bem-vindos a mais um Alfabetização Sem Cartilhas. Hoje nós vamos discutir os conceitos de alfabetização e letramento. A professora Magda Soares, uma professora emérita da Faculdade de Minas Gerais, da UFMG, ela, no livro Letramento, um tema em 3 gêneros, ela começa o livro dizendo: vamos discutir palavras, portanto, vamos discutir conceitos, portanto, vamos discutir palavras. Então eu quero começar com essa citação da professora Magda Soares, porque na verdade é isso. Cada palavra, ela não existe gratuitamente, não é um achado. A palavra, ela é impregnada de conceito, ela tem um sentido que foi atribuído, principalmente para gente que trabalha com ciência. As palavras têm um conceito por trás, Então, em todos os campos da ciência, as palavras, elas são usadas de uma maneira diferenciada do que o senso comum usa, Para dar um exemplo, por exemplo, a palavra sinistro, dentro do direito, tem um sentido completamente diverso da palavra sinistro do filme de terror, ou até do sinistro que os adolescentes usam, Contextos diferentes, a mesma palavra, ela tem sentidos diferentes. Então, as palavras, elas exprimem conceitos. E aqui a gente vai discutir o conceito, então, de alfabetização e letramento. Vamos começar, então, falando um pouco sobre alfabetização. Alfabetização, etimologicamente, esse termo alfabetização significa levar à aquisição do alfabeto, Então, seria um conceito bem restrito, Aquisição do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, O termo vai sendo ressignificado com as contribuições da linguística, como a gente viu no caso da Emília Ferreiro, as contribuições da psicolinguística, as contribuições da psicologia, as contribuições da epistemologia. Então, todos esses campos, eles vão contribuindo e ajudando a gente a pensar sobre os processos de alfabetização, tá certo? O conceito de alfabetização restrito ao processo, vou botar muitas aspas, mecânico, de codificação e decodificação da relação fonema-grafema é problematizado diante do fracasso escolar produzido pelo próprio sistema. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda que foi exatamente o fracasso dessa concepção restrita de alfabetização, ao ensinar apenas essa relação fonema-grafema, que é geralmente o que acontece no ensino acartilhado, uma relação simples, simplória, um trabalho simplório com a língua. Na verdade, ele vai sendo problematizado diante do próprio fracasso que essas metodologias de trabalho, de concepções de alfabetização acabam trazendo. Então, a gente não busca novas formas de aprender ou de pensar a alfabetização por modismo, ou porque a gente quer ser diferente, inventar uma coisa nova, estamos aqui à toa, vamos criar um negócio. Não, é exatamente porque o problema continua existindo. Existe um problema a ser resolvido. Enquanto houver esse problema a ser resolvido, a gente continua estudando e a gente continua propondo, então, novas formas e novas concepções. Porque a ciência é assim, Ela está sempre em movimento, ela não está congelada no tempo e no espaço. E é por isso que as práticas pedagógicas também não podem ficar congeladas nos tempos e nos espaços. Afinal de contas, nós trabalhamos com o conhecimento, tá certo? Bom, então, o letramento, ele vai surgir em meados da década de 80, em diferentes países, como uma necessidade para se renomear práticas associadas ao ensino da língua materna, Então ele vai surgir em diversos países com essa necessidade. A gente precisava de uma palavra nova, que eu digo, muitos países no mundo precisavam de uma palavra nova para expressar o que eles estavam chamando de trabalho de alfabetização com a língua materna. Então assim surge o termo letramento no Brasil, do iletrisme, na França, da literacia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização. Então ele surge para fazer uma distinção entre o que se
chamava de alfabetização e o que eles estavam propondo, então, como letramento, tá certo? A Organização das Nações Unidas e para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, de ampliação do conceito de literate para functionality literate. Gostaram do eu falando inglês? É um espetáculo falando inglês. Bom, portanto, a sugestão de que as avaliações internacionais sobre o domínio de competências de leitura e escrita fossem além do medir apenas a capacidade de ler e escrever. Lembrando que, exatamente pela proposta de determinadas metodologias, determinados métodos de alfabetização, era possível uma pessoa ler e escrever sem a real compreensão do que estivesse lendo e escrevendo. Logo, isso produzia um ruído entre o que esse sujeito de fato sabia da língua e a forma como a avaliação estava sendo feita. Quer dizer, a gente avaliava, né, com base na capacidade do sujeito produzir escrita e leitura, mas que não necessariamente aquilo representasse uma leitura e uma escrita qualificada, né? Bom, então as avaliações realizadas no final de 1970 nos Estados Unidos e inícios de 1900, tô falando dos Estados Unidos, tá, gente? Tô nem falando da América Latina, país subdesenvolvido. Estamos ali nos Estados Unidos em 1980, tá? Pelo NAEP, não vou ler isso em inglês porque vocês não precisam e não merecem, tá? Tá aí escrito, tá? Os jovens graduados da high school não dominavam as possibilidades de leitura demandadas em práticas sociais e profissionais que envolviam a escrita. Então, veja, nos Estados Unidos, na década de 80, tá? Os jovens da high school, quer dizer, os graduados, quem terminava a high school, que equivale ao nosso fundamental, né, do ano 1 ao 9º ano, não dominavam as práticas sociais e profissionais que envolviam a escrita. Conclusão da pesquisa sobre a habilidade de leitura da população jovem norte-americana em 1980 do século passado, afirmam que o problema não estava na illiteracy, né, o não saber ler e escrever, mas na literacy, o não domínio das competências da leitura e da escrita. Então, eles começam a fazer uma distinção. Quer dizer, não é que eles não soubessem ler e escrever, eles só não sabiam fazer uso disso, né? Então, aí começa a surgir um problema para a educação. Nós estamos formando sujeitos que são teoricamente alfabetizados, mas que não sabem fazer uso da língua escrita, né? Quer dizer, eles não conseguem ser um usuário competente da leitura e da escrita. Então, mudanças dos conceitos de alfabetizado. No censo de 1940, alfabetizado é aquele que declara saber ler e escrever. Então, eu me declaro alfabetizado. Você sabe ler e escrever? Sei, sim, senhor. E muitas vezes esse sei, sim, senhor, sou alfabetizado, era restrito ao sujeito saber firmar o nome, porque era só o que precisava para uma pessoa votar. Vamos lembrar disso, né? A partir do momento que o sujeito conseguia firmar o nome, ele podia então ser um eleitor, tá certo? Então bastava ele dizer: sou alfabetizado, sei escrever meu nome, para ele ser considerado alfabetizado. Em 1950, alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever um bilhete simples, tá? Então já avançamos um pouquinho. Sabe ler e escrever um bilhete simples, sendo que saber ler e escrever não envolve necessariamente atividades de interpretação, tá certo? Atualmente, o critério adotado nas pesquisas nacionais por amostragens de domicílios, anos de escolaridade. Então, de uns anos para cá, a gente vem adotando, inclusive o DH, né? Muitas vezes ele leva em consideração isso, né? Os anos de escolaridade. Não foi à toa que, por exemplo, na década de 90, durante o governo de FHC, a gente teve aí um boom de supletivo, né? O cara podia fazer ensino fundamental 1 em 2 anos, fazia o fundamental 2 em mais 2 anos, fazia o ensino médio em 1 ano, fazia a faculdade em 2 anos, enfim. O sujeito saía do analfabeto para o graduado em 5 anos. Só Deus sabe que graduado era esse, mas existia no sistema essa possibilidade, né? E aí, com isso, eu elevo o IDH,
né, do país, porque eu pego uma população de gente analfabeta e vou dar rapidamente alta escolaridade para todo mundo, né, sendo que não necessariamente essa escolaridade corresponde à competência acadêmica desse sujeito, né? Tanto é que você que é professor, né, de português, literatura, história, ciências, né, do Fundamental 2, sabe muito bem que a gente tem alunos que chegam praticamente analfabetos, né, no 5º ano, no 6º ano, no 8º ano. Nós temos alunos que já fizeram, a exemplo dos Estados Unidos da década de 80, são alunos que estão chegando lá no 9º ano e o domínio da língua ainda é muito incipiente, né? Interpreta mal. Aliás, a gente no Facebook vê gente graduada na universidade como lê mal, como interpreta mal, né? Como tem uma capacidade de discernimento sobre um texto, né, muito simplória. Como é que isso faz falta realmente numa sociedade que hoje, especialmente, se comunica muito pela escrita, né? A gente tem aí as mídias sociais o tempo todo, muito imagética, mas muita coisa escrita também. E a gente percebe como faz falta, né, a interpretação de texto, como faz falta uma boa escrita de texto. A gente pega textos escritos, não tem pontuação, não tem ponto e vírgula, não tem, enfim. E aí você sai lendo aquilo, você tem que ficar adivinhando o que a pessoa quis dizer com aquilo, né? Se expressam mal. São pessoas escolarizadas, com alta escolaridade às vezes, mas que fazem um uso muito, ainda, né, muito fraco da língua, tá? Um uso ainda muito incipiente da língua. Bom, mudança no conceito buscando estabelecer uma diferença entre saber ler e escrever, alfabetizado, e fazer uso da escrita e da leitura letrado. Então, veja, nesse processo é que foi acontecendo essa divisão de conceitos, tá? Aonde alfabetizar, quer dizer, o processo de alfabetização foi ficando nessa perspectiva de conceituação. Eu já vou falar da minha, porque essa não é a minha. Mas nessa perspectiva de conceito, né, a alfabetização acabou ficando, então, né, o processo onde o sujeito adquire o mecanismo da leitura e da escrita, né? Então ele é capaz de ler, né, de ler foneticamente qualquer coisa, mas não necessariamente ele sabe fazer uso dessa, quer dizer, o que é saber fazer uso de uma leitura? Eu sou capaz de, ao ler uma notícia no jornal, saber e ter compreensão de o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, né? Que implicações isso tem no nosso cotidiano, que implicações sociais, políticas. Então, dependendo do seu nível de letramento, você lê essa notícia, a mesma notícia, com olhos diferentes. E é por isso que nós temos interpretações tão diferentes sobre a mesma realidade, não é mesmo? Então, a partir do momento que eu sou um sujeito que, além de ser alfabetizado, eu tenho, por exemplo, uma formação em sociologia, em história, em antropologia, quer dizer, eu sou um sujeito das ciências humanas, eu sou um sujeito que leu e discutiu e compreendeu outros textos. Então, de repente, eu faço uma leitura, né, dessa notícia, compreendendo contextos que estão nas entrelinhas, que não está nem escrito, mas eu estou lendo esses contextos. Então, o meu nível de letramento sobre essa notícia vai ser o povo das exatas também tem isso também, né? A capacidade, por exemplo, né, de quem fez estatística, né, lidar com essa informação, ler uma tabela, ler dados estatísticos cruzados, esse cruzamento de dados estatísticos, e compreender isso que ele está lendo é muito diferenciada da minha capacidade, né? Eu vou lá no final e falo assim, caramba, ó, tem aqui tantos por cento. Mas a pessoa que está estudando estatística ou matemática, né, ela tem uma compreensão diferenciada. Então, o letramento matemático dela para compreender essa notícia também é diferenciado. Então, à medida que a gente vai ampliando o nosso universo cultural, científico, nós vamos ampliando também a nossa capacidade de letramento, a nossa capacidade de ler o mundo. Nós somos leitores mais competentes.
E, é claro, nós somos escritores mais competentes, exatamente porque a gente pensa o mundo com todos esses referenciais, né? Nossa leitura não é apenas uma leitura funcionalista, não é só fazer lista de mercado, né? Não é só saber usar o caixa eletrônico, a gente não é alfabetizado só para isso, né? Então, dependendo do meu grau de letramento, a minha interação com a palavra é muito diferenciada, né? Bom, eu não faço um uso só funcional da palavra, né? A palavra me forma, ela me constitui, eu vou me constituindo nas leituras que eu faço, eu vou me constituindo nos textos que eu leio, na boa literatura, na boa poesia, então, e na leitura desse cotidiano, onde eu vou aprendendo coisas de uma maneira diferenciada, porque minha leitura é diferenciada, certo? Então, letramento não tem a ver, segundo esse conceito, com alfabetização. É possível, por exemplo, a pessoa ser analfabeta e ter níveis de letramento, tá certo? E é possível a pessoa ser alfabetizada e ter níveis muito baixos de letramento, porque depende das práticas sociais, tá certo? Então, vamos lá. Então, hoje no Brasil, nós temos cerca de 14 milhões de analfabetos. Esse número é sempre muito flutuante, mas é mais ou menos uma estimativa que nós temos, 14, 15 milhões de analfabetos e mais de 25 milhões de analfabetos funcionais. Eu suspeito que um pouquinho mais, tá? Que não fazem uso social da língua escrita, né? Então, um uso competente da língua escrita, tá? Então, ele é alfabetizado, mas ele é um analfabeto funcional, né? Ele lê e é incapaz de interpretar o que lê, ele escreve, mas não se comunica bem pela escrita, tá? Então, alguns autores do letramento, e nós temos vários super competentes, pessoas que me ajudaram muito a compreender o conceito, falam em diferentes níveis de letramento. Alguns autores sim, outros não. Alguns autores não trabalham com níveis de letramento, outros autores trabalham com níveis de letramento. Então, vários pesquisadores do campo do letramento, que é um campo de pesquisa, tá? É ciência, é um campo de pesquisa, tá? Se é uma palavra conceito, é óbvio que vai ter um monte de gente trabalhando, pesquisando e estudando sobre esse conceito, para aprofundar, para modificar, para compreender melhor, para dar novos significados a esse conceito, tá? Não é possível o cidadão ser alfabetizado e não letrado. Quer dizer, é tão possível o cidadão ser alfabetizado e não letrado, ou possuir nível elementar de letramento, tanto quanto é possível não ser alfabetizado, mas possuir níveis de letramento, né? A gente conhece aí alguns compositores, inclusive, né, que muitos não são nem bem alfabetizados ou tiveram uma escolaridade bem baixa, bem pequena, tem poucos anos de estudo e, no entanto, são poetas espetaculares, né? Cartola mesmo tinha pouca escolaridade e é um poeta excepcional. E nós temos, inclusive, hoje, né, no rap, no cordel, né, eu tive alunos no CIEP que eram crianças que não eram plenamente alfabetizados, mas faziam rap, eram capazes de trabalhar com a língua, né, fazer rima, fazer paródia. Então, eles tinham um nível de letramento, né? Eles tinham uma competência linguística que não era traduzida, por exemplo, no trabalho de alfabetização deles, né? Eles ainda não tinham domínio do mecanismo da leitura e da escrita, mas eles já tinham bastante habilidade com a língua, inclusive em estruturas que não são da língua oral, que são estruturas da escrita, tá certo? Atos relacionados aos diferentes níveis de letramento, né? Então nós temos assim algumas questões que me mostram que as crianças têm algum nível, ou adultos têm algum nível de letramento. Distinguir letras de números, né? Distinguir letra, número e símbolo, tá? Reconhecer diferentes veículos e contextos de leitura, quer dizer, saber a diferença entre uma carta, uma notícia de jornal, uma charge, uma história em quadrinho, né? Uma receita, compreender que são textos diferentes com finalidades diferentes, tá? Ser capaz de ditar texto, ditar cartas, antecipar textos,
né? Compreender textos com diferentes graus de complexidade aí, por isso que se fala em níveis de letramento, porque dependendo do grau de complexidade do texto, né, nós podemos ser muito bem alfabetizados, termos alta escolaridade e o texto representar um desafio para a gente não conseguir avançar nesse texto, né? Eu lembro que quando eu estava no mestrado, professora Carmen, professora Joanir, pediram que a gente lesse um capítulo 4, já achei esquisito, porque esse negócio de começar a ler livro pelo capítulo 4 já, né, confrontava as minhas ideias de letramento. Mas, enfim, a gente foi ler o capítulo 4 do livro A Invenção do Cotidiano, de Michel Certeau. E aí foi muito engraçado, porque eu li a primeira página, li a segunda. Quando eu cheguei no final da segunda, eu tinha certeza que eu era completamente analfabeta, porque eu não tinha entendido chongas do que eu tinha lido. Voltei e fiz isso pelo menos umas 5 vezes. Fui pra aula com aquela cara de pau que Deus nos deu. Fui pra aula, sentei e fiquei quietinho esperando o pessoal discutir pra ver se eu pescava alguma coisa, né? E aí, minha surpresa, todo mundo, eu não era a única, ninguém tinha entendido também chongas nenhuma do texto. Então, as professoras foram lendo parágrafo por parágrafo e nos dando o que a gente chama de chaves daquela leitura, né? Elas foram nos alfabetizando naquele texto, naquele autor, na verdade. Então, é um processo que sempre que a gente se depara com um texto de uma complexidade superior ao nível de leitura que você tem, é claro que você vai passar por esse processo novamente, né? Então, nós, mesmo sendo da área das ciências humanas, tem textos da psicologia que eu pego que eu fico assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Tem textos da antropologia que você não entende aonde aquele autor quer chegar com aquela conversa. Mas você tem que ir vencendo. Então, à medida que você vai vencendo o texto, você vai ampliando a sua, né, capacidade, sua literacy, sua capacidade de leitura, tá certo? Então, interpretar as informações, que, né, também tá difícil, né? A informação chega, aí na televisão o cara fala 2 meses no ouvido do sujeito, usa máscara, o cara usa máscara aqui. Alguém falou na televisão que era pra usar máscara no queixo, amigo? Então, assim, como é que você interpretar a informação? A informação está sendo dada, mas como é que a informação está chegando para você, né? Então, ler mapas, quadros, gráficos. Então, tudo isso, né, que está implícito é uma leitura de mundo. E aí depois a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Bom, então, refletindo sobre a questão. Então, a gente já tem aí, né? Primeiro, que é alfabetização, quer dizer, o que ficou sendo o conceito de alfabetização e a distinção do conceito de letramento, né? Quais foram as discussões que foram postas pra gente, né, durante a década de 80, 90, aqui no Brasil, a questão do letramento. Mas vamos lá, refletindo então um pouco sobre a questão. O termo letramento surge para distinguir as práticas associadas aos usos sociais, culturais da língua escrita, da prática da alfabetização, aí, gente, restrita à aquisição de um código, tá? Aquisição desse código, né? Você junta as letrinhas e aí você chega a alguma conclusão. Pois é, para essa distinção, parte de uma concepção de alfabetização restrita aos procedimentos mecânicos. Olha as aspas que eu boto mesmo, tem que botar uma aspa nisso, gente, tá? Restritas, procedimentos mecânicos do ensino da leitura e da escrita. Outras concepções de alfabetização, e aí no caso eu vou compartilhar dessas, não distinguem alfabetização de letramento, considerando ambas dimensão do ato de ler e escrever, tá? E por que a gente não faz essa distinção e nem coloca a alfabetização como esse ato mecânico de codificação e decodificação, né? Por causa dessa pergunta. Existe produção humana, histórica, cultural, social, que possa simplesmente desassociar-se desses aspectos para se tornar apenas mecânica? A escrita
é um artefato histórico, cultural e social. Tem como eu trabalhar a escrita fora desse contexto cultural, social e histórico? Como pode a escrita ser mecânica se é um sistema de signos compartilhados culturalmente? Quer dizer, como é que eu vou considerar a escrita, né, ou o ensino da escrita como um ato mecânico, né, sem articular ela com essa concepção cultural? Então, voltamos à questão, né, é possível decodificar alguma coisa que eu não compreenda ou não compartilhe culturalmente dos sentidos? Então a gente vai estar chamando de mecânica, por exemplo, essa produção fonética de uma palavra, cafifá, né? Estou reproduzindo fonética, mas se eu não sei o que é uma cafifa, ela pode ser qualquer coisa. Mas eu vou chamar isso de leitura? Será? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque Paulo Freire, em 1960, né, lá atrás, muito antes da questão do letramento, muito antes dos Estados Unidos se preocupar, né, com a literacy dos seus jovens, Paulo Freire já falava pra gente que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E Paulo Freire jamais trabalhou com a palavra letramento. Ele trabalhava com a palavra alfabetização. Então, para quem trabalha com conceito, vamos lá, professora Magda. Já que a gente trabalha com palavras conceitos, a palavra conceito para mim, alfabetização, é o conceito freiriano de alfabetização. E o conceito freiriano de alfabetização, para mim, já dá conta de que só faz sentido eu ensinar um sujeito a ler e escrever a partir do momento em que esse sujeito realmente se torne um usuário competente da língua escrita, que ele seja realmente um sujeito da palavra. Então, para mim, o conceito de alfabetização, ele já implica que só é alfabetizado o sujeito que de fato faz uso social, tem uma prática de leitura e da escrita. Um sujeito que se sinta legitimado a ler e a escrever. Por isso nós temos essa distinção, né? E essa diferença. Então, alguns grupos, tá, gente? Vocês que estão chegando agora nesse debate devem estar assim, ai meu Deus do céu, agora deu um nó. É isso mesmo. Alguns grupos acadêmicos vão trabalhar com o conceito de letramento como práticas sociais da leitura e escrita, a formação de um leitor e de um escritor competente, que entenda, que leia e entenda o que está lendo, que escreva e entenda o que está escrevendo, que se comunique, que faça uso da palavra para se formar, para se constituir como sujeito no mundo letrado. Outro grupo que eu pertenço vai dizer sim, e para nós a alfabetização só tem sentido se for assim, né? Só compreendemos a alfabetização dentro dessa perspectiva, ou seja, para nós é indistinto, né, alfabetizar e letrar. A gente precisa alfabetizar letrando, tá? A gente precisa alfabetizar letrando, seria isso. Tá certo? Então, o letramento é uma palavra que está muito na boca de todo mundo, nos textos, né? Todo mundo fala muito de letramento. E o que é muito curioso é que algumas pessoas começaram a chamar de letramento as práticas mecanicistas de uma alfabetização, aí sim, de uma alfabetização que tem uma concepção mecanicista. Aí a coisa ficou pior ainda, né? Ficou mais feia ainda, porque se antes se chamava de alfabetização determinadas práticas restritas, né? Vou botar todas as aspas novamente, restritas a um processo de codificação e decodificação fonética da língua, né? Pior é gente chamando isso de letramento, chamando ensinar a criança
de 3 anos de A, E, I, O, U, dizendo que isso, botando criança de 2 anos para cobrir letrinha e chamando isso de letramento. Para que tá feio, tá? Para que tá feio. Isso não é letramento. Agora, isso significa que eu não vou trabalhar com a língua, com a criança da educação infantil? Que eu não posso trabalhar com a língua? Tá proibido, tá proibido trabalhar o letramento na educação infantil. Para de falar besteira. O letramento a gente começa a trabalhar, ou na minha perspectiva, a alfabetização, né? Se começa com a criança a partir do momento que a criança nasceu numa sociedade letrada. Quando eu pego o livrinho e tô lá lendo pro meu filho na cama, aconchegado, mostrando para ele o que é um livro, como é que a gente tem que cuidar do livro, que a gente não pode passar as folhas de qualquer jeito, que o livro eu abro assim, que eu giro, que eu olho as folhas assim, que eu leio nesse sentido. Eu estou letrando essa criança. Eu estou letrando essa criança. Quando eu coloco o nome dessa criança no copinho dele, na roupinha dele, ele vê o nome dele escrito nas coisas, eu estou letrando essa criança. Quando na escola eu faço, os nomes deles nas chamadinhas, eu estou letrando essa criança. Quando eu conto história, quando eu canto música. Então, as práticas de letramento, elas são as práticas sociais. Se eu faço uma receita, eu lembro que eu trabalhava com receita e eu botava escrito no blocão a receita que a gente fazia, fosse salada de fruta, essas coisas que o professor de educação infantil faz, salada de fruta, pipoca, sei lá, dependendo, lembra que eu falei do projeto do índio? A tapioca, a receita da comida do índio. Então, essas coisas viravam, claro, texto na minha sala. Se eu quero formar uma criatura que entenda qual é o sentido da leitura e da escrita, é claro que a palavra tem que estar presente, e sempre esteve, viu? Só um recadinho aqui, recado rapidinho pro MEC. Sempre esteve. Eu trabalho com educação infantil há mais de 30 anos. A gente sempre teve palavras na educação infantil. Não tinha cartilha, não tem livrinho didático, porque não precisa. Porque as palavras têm que ser palavras, vamos lá? Do contexto da criança. E como os contextos são muito diferentes, as palavras são muito diferentes. Então, se eu estou numa escola que é numa vila de pescadores, quais são as palavras daquele universo daquelas crianças? Se eu estou numa escola, dentro de um quilombo, dentro de uma aldeia indígena, se eu estou numa escola dentro da maré, quais são as palavras que tocam, que povoam aquele universo linguístico daquelas crianças? Primeiro eu vou investigar. Não foi assim que Paulo Freire fez? Primeiro a gente investiga. E aí depois a gente trabalha a partir dessa palavra mundo. Sim, vou trabalhar a palavra mundo com as minhas crianças na educação infantil. Isso é processo de alfabetização. Não é processo de alfabetização botar criança só sentada copiando letrinha. Agora, muitas vezes quando eu escrevia a receita, tinha criança que pedia: tia, eu posso copiar para levar para minha mãe fazer em casa? Pode. Pode. Sabe por quê? Porque é uma cópia significativa. Aquela criança já sabe escrever? Não sabe. Ela não sabe, e eu sei que ela não sabe. Mas eu sei também que ela já começou a entender que a escrita tem essa importância. Que a escrita é um registro que eu posso registrar aqui e levar para ali. Que é um registro de memória, que é um registro de vivência, que é um registro de experiência. Então, pode. Não é obrigado, nem vou botar todos sentados copiando. Mas o que tiver o desejo de escrever, vai escrever. E às vezes o outro vem escrevendo, que resolve escrever também, que eles gostam muito de imitar um ao outro, Outro não, vai estar brincando no cantinho de outra coisa, tá certo? Então é isso, gente. Alfabetização, As práticas que são a aquisição do código, para os teóricos do letramento, elas são uma coisa, e letramento diz respeito às práticas sociais, culturais e históricas de leitura e de escrita, tá certo? Isso é letramento, tá? Para mim, alfabetização é alfabetizar e letrar, tudo junto, tá certo? A gente tem que ensinar a palavra mundo para criança. Espero que vocês tenham gostado. Acho que qualquer dúvida, qualquer questão, bote aí, deixa aí nos comentários, podem perguntar, podem botar questões, a gente volta, discute, conversa, tá bom? Eu respondo, tá bom? Quem gostou, deixa o seu joinha e até a próxima aula.